Fala Logtechers, começando mais um Podercast, o podcast da 3R Logtech. Hoje com uma celebridade aqui do universo da tecnologia, ele que é LinkedIn Top Voice, reconhecido também pela Favicon como Top 2 aí no segmento. Vou deixar ele se apresentar melhor, mas meu primo, irmão e grande admiração por ele, Mauro Periquito. Poxa, Renan, onde a gente chegou, hein, cara? Nós somos de uma família de numerosos primos, né? Somos mais de 20 primos e ter o prazer de sentar com o Renan aqui para falar de tecnologia é muito bacana. Mas, pessoal, prazer. Meu nome é Mauro Periquito. Sou engenheiro de telecomunicações, como o Renan adiantou um pouco ali sobre a minha carreira. Trabalhei em empresas de telecomunicações e de saneamento no Brasil, no Caribe, na Europa, no Oriente Médio. Né? Minha mais recente incursão foi numa empresa de saneamento com tecnologia no Oriente Médio. E ao longo da minha carreira aprendi muito sobre tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, é impossível não falar de transformação digital. Né? Então já abro um pouco da minha fala aqui para que a gente deixar uma reflexão para vocês que transformação digital, na verdade, a parte de tecnologia ela é muito menor do que a parte de mindset cultural, de mudança de pessoas e de processos. Né? Eu diria que 10% é solução de tecnologia, 90% é conversar com as pessoas, entender os problemas, dimensionar as dores, para aí sim voltar e usar os 10% de tecnologia. Que alegria. Bacana ouvir isso, né, de alguém de tecnologia, mas com essa proporção, né, de 10 para 90, puxando mais para o lado pessoal. Já é uma surpresa ouvir isso, mas concordo. E nessa sua visão, com a sua experiência em transformação digital, com esse olhar, inclusive, para as pessoas, quais você acha que são os principais desafios hoje nesse caminho? Assim, Renan, para mim a tecnologia em si, ela não é mais um desafio. Né? Olhando para o que a gente tem no mercado hoje, pensa na tecnologia como a quantidade de soluções como um cardápio, um portfólio. Né? E quando a gente olha para isso, existe já muita coisa no mercado pronta para que a gente use no dia a dia. A questão é como dimensionar isso, como você pegar cada fragmento, cada bloco desse de tecnologia e juntar em uma solução complexa. Entendeu? E como que a gente faz isso? Isso continua sendo aqueles 10% que eu falei no começo. A gente faz isso olhando para os outros 90%. Né? Eu gosto muito de dizer que quando a gente vai aplicar tecnologia no negócio, isso tem que ser consultivo. E consultivo de que jeito? Consultivo de você começa entendendo a dor do negócio. Então, eu gosto muito de dizer que eu sempre fui um executivo de tecnologia de pé no campo, né? De sujar a bota, seja de lama, de graxa, né? E estar em campo olhando a dinâmica dos problemas, conversando com as pessoas que convivem com problemas há anos, né? Elas sabem que eles existem, mas esses problemas nunca foram encontrada uma solução para eles. Então, para mim, a tecnologia começa ali, entender com as pessoas quais são os problemas e como a gente pode resolvê-los. O segundo ponto que a gente tem que fazer é aquele, eu gosto de falar que é o diagrama, o dilema de Chicó do Alto da Compadecida, né? Que mas por que você faz isso assim? Sempre foi assim, só sei que foi assim e é assim que eu vou continuar fazendo. Então vem a quebra do paradigma, né? E falando em palavras mais bonitas, né? A mudança do mindset, você sair de um mindset muito manual para um mindset tecnológico, né? E usar a tecnologia a seu favor. E o que eu gosto muito, e aí já conectando um pouco com inteligência artificial, é que usar essa tecnologia para automatizar, primeiro, tarefas que são repetitivas, que são de análise lógica, que o ser humano gasta muito tempo e ele falha na análise. Muitas vezes a gente, quando analisa uma planilha, a gente falha. Seja na correlação de dados ou seja até em montar uma fórmula. Quantas vezes isso não já aconteceu com vocês que estão vendo, comigo, com o Renan aqui? Né? Então, para mim, a tecnologia, primeiro, ela tem que entrar para não eliminar os empregos, mas para trazer mais tempo de qualidade para você se dedicar no estratégico. Né? Logística é um segmento muito nervoso, decisões são tomadas em frações de segundos, e quanto menos você está ancorado nessa questão de processos que poderiam ser automatizados, é melhor. Né? Então, acho que já começa muito por aí. Que bacana, bom ouvir isso. A gente está alinhado, então, enquanto 3R, porque o nosso mais recente lançamento foi uma IA
de suporte técnico, mas também agora ela está voltada para suporte ao destinatário, né? Então, aquele tempo que perdia ali buscando a encomenda, o rastreio, agora você consegue, com o apoio da IA, você ter toda a interação ali. E também na questão de suporte nível 1. Então, a gente era o mais repetitivo ali para a gente e menos complexo, mas era metade da nossa pizza de suporte. Então, a gente colocou agora uma LLM mesmo, né, atuando nisso. Bem bacana. Mas nessa questão ainda do mindset, aí, o dilema do Chicó, igual você colocou, acho que isso bate muito com a questão da cultura organizacional, né? Como que tem sido esse desafio aí nos projetos que você entra de transformação, bater de frente com essa cultura e com esse mindset do eu sempre fiz assim e essa resistência? Olha, Renan, é muito engraçado. Ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com projetos de transformação digital em grandes multinacionais, né? Sejam operadoras de telecom, de saneamento, empresas do segmento financeiro, empresas de manufatura automotiva, manufatura tradicional, de alimentos, mineração. Tive em algumas indústrias diferentes, né? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente propõe é ouvir as objeções, né? As objeções, elas fazem parte de qualquer negociação. E aí vem... mas se eu fizer isso, eu vou perder o fulaninho que conhece aquele processo de cabeça para baixo. Aí você fala para o cara, tudo bem, mas o fulaninho não precisa ficar operando numa estação de controle no sol, onde ele tem risco, ele pode ir para uma função mais nobre e supervisionar essa máquina remoto. E aí você vai desmontando algumas objeções que são meramente culturais. E aí depois vem o financeiro. Porque até pouco tempo atrás a gente considerava a tecnologia na teoria e na prática como custo. Tecnologia sempre foi custo. O cara do TI da empresa era o menino do TI, era o menino que resolvia o problema do computador, o problema do link de internet, e a área de tecnologia vem deixando de ser uma área de suporte para o negócio e ser uma área dentro do negócio, né? Em muitas empresas, em muitos setores econômicos, a gente tem visto o movimento de diretores executivos de tecnologia assumindo a operação do negócio, assumindo, por exemplo, uma planta fabril, né, para trazer todo esse viés de tecnologia. E qual é a vantagem disso, né? A gente falou das objeções, um pouco do capital humano, a gente falou da tecnologia, né, dessa entrada dos executivos de tecnologia nas operações da empresa, mas tem um meio do caminho que é o financeiro. E, para mim, isso é tão importante quanto as outras duas vertentes, porque a gente começa a falar em business case. Você, quando apresenta o produto da 3R para um cliente, faz um POC, você chega para o cara e fala, olha, está aqui o produto da 3R, a gente faz um self-provisioning, um self-healing dos problemas com inteligência artificial, diminui os recursos e eu consigo ser mais barato para você. Então, você prova para o cara que o seu produto é mais barato do que a operação tradicional dele, certo? Sim. Quando a gente está dentro da indústria, acontece algo muito parecido. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu vivi no Catar. 2 exemplos muito legais. Em saneamento, para ser bem breve, tem alguns tipos de bombeamento de esgoto. É diferente de bombeamento de água, né? Bombeamento de água ele é pressurizado, então a água está sempre empurrando. Bombeamento de esgoto eu não posso empurrar porque tem resíduo sólido no bombeamento. Então eu vou estourar toda a tubulação e ele é gravitacional. Então você bombeia ele para cima, ele desce escorrendo como se fosse um escorregador. E assim vai, dentes de serrotes invertidos. A gente ia no Catar uma estação de bombeamento que usava um sistema a vácuo que precisava de um supervisor, porque o sistema a vácuo, às vezes, ele precisa de calibração. Ele puxava e não empurrava, era um sistema diferente. Dentro dessa estação tinha uma pessoa em cada turno, então eu te falei de 3, né, pessoas, mais as pessoas que ocupam a folga dessas 3 pessoas, né, porque elas não trabalham 7 dias por semana, para supervisionar. Então o cara ficava o dia inteiro na estação esperando o problema. E aí o país tinha uma norma de saúde e segurança do trabalho que em um ambiente confinado, insalubre, nunca pode ter uma pessoa sozinha. Então eu tenho os 3, os folguistas e mais 3. Quando a gente coloca conectividade, uma ferramenta que começa a fazer o troubleshooting disso sozinho e avisa um técnico para vir só em caso de problema mais grave, né? Igual você falou, eu eliminei o nível 1. Quando eu tiro o técnico de campo, eu tirei o nível 1 e botei o nível 2 volante. Uma pessoa que está ali na cidade e ele atende os chamados. A gente tirou quase 10 pessoas de campo. Eu tirei quase 10 pessoas de uma caverna onde tem uma bomba.
E nas minhas visitas, a gente ia lá ver essa bomba, sempre tinham dormindo. Então, assim, a gente diminuiu a improdutividade. Eram obras de infraestrutura grandes que precisavam de pessoas em campo. Então, a gente tirou essas pessoas de funções que não precisavam tê-las para colocar em funções que eram essenciais à intervenção humana. Para ser muito breve, numa outra, a gente tinha verificação de nível de umas lagoas que precisava medir todo dia. O cara dirigia 40 minutos, fazia uma anotação, voltava 40 minutos. A gente colocou uma câmera, um modem 4G, olhando para a câmera, eu tinha uma medida por dia e eu passei a ter 24 horas de medida imediata. Então, numa hora de chuva, por exemplo, eu estou monitorando a lagoa em tempo real. Eu não preciso mandar ninguém lá no horário da chuva. A gente tirou quase 3 horas do tempo desse cara e dedicou para a estratégia. Então, mostrar esses business cases, como que eu automatizo algo, qual é o retorno financeiro, o que eu trago de segurança do trabalho. Né? Dentro de logística, a gente tem uma questão de segurança porque tem muita mobilidade nas cidades, nas estradas. Como que eu reduzo esse tempo de exposição das pessoas? Né? Então, o business case é fundamental. E a hora que você leva isso para a alta diretoria da empresa e mostra todos esses aspectos positivos, se é um business case muito bem construído, a chance de ser aprovado é muito grande. Né? Eu já escolhi a solução tecnológica, eu quebrei o paradigma de mindset cultural, agora eu preciso mostrar o dinheiro. Então, você vê que a gestão de soluções tecnológicas não passa só pela tecnologia, ela tem toda uma questão que você tem que olhar dentro do negócio. Sim. A 3R está fazendo 10 anos esse ano, né? E a gente acompanhou bem forte dentro dos nossos produtos 2 transformações e que tiveram muita resistência da ponta no começo e que quando você faz esse trabalho de convencimento da alta gestão e eles realmente te empoderam, a coisa vira. Mas quando fica, né, meia boca ali, não acontece. A primeira delas o primeiro produto nosso foi o aplicativo de baixa de entrega. Uhum. 10 anos atrás, 2015, poucos tinham. E aí teve muita resistência dos motoristas naquela época. Até já fazendo um gancho depois para a questão de infraestrutura de rede, que é outro tema que você explora bastante. Naquela época era 3G, a gente desenvolveu ali, né, já pensando nas áreas de sombra para guardar a informação, mas mesmo assim os entregadores criticavam muito, mas foi caminho sem volta. Hoje você não vê nenhuma entrega sem esses aplicativos de baixa. E agora está tendo essa transformação de novo nos nossos produtos através da inteligência de roteirização, né? Que o entregador está acostumado a fazer sempre uma rota, mas aí o algoritmo mostra que ele vai ter muito mais eficiência numa rota diferente, mas aí é a barreira da vez que a gente vem quebrando, muito em linha com o que você comentou, mas tem sido essa, né? Aquela coisa, eu fico lembrando do meu pai criticando o Waze, né? Tem sido alguns entregadores ali. E aí, quando a alta gestão não compra essa ideia, tem projetos que recuam, mesmo se mostrando todo o ganho, né? De maior capacidade de lotação, maior capacidade de entrega e tudo mais, mas eu tenho ali esse time, não quero mexer no time, o time está sendo resistente. Tudo bem, faz parte, né? Mas só para pegar um gancho aí nesse comentário seu, a gente, né, com esses 2 produtos, nesses 2 momentos, viu isso, e muito em linha com o que você comentou, né? A ideia tem que estar muito bem comprada pela alta gestão para empoderar mesmo, porque, né, não é só o ganho financeiro, mas tem que empoderar porque vai acontecer uma grande transformação lá na ponta, e é muito nessa questão de né, deixa de existir algumas posições, mas abrem-se outras e o ponto é quem vai estar preparado para ocupar essas outras posições, né? Mas é o caminho que vem seguindo e é um Renan, pensa um nível mais abaixo do que a gente trocar as pessoas, da qualidade de vida. Quando a gente roteiriza melhor as entregas, eu consigo fazer com que o entregador entregue a mesma quantidade de mercadorias, às vezes até um pouco mais, num tempo reduzido. O que isso faz no fim do dia? Faz que esse cara cumpra a jornada, diminua a hora extra, que ele tenha a possibilidade de fazer a hora cheia de almoço dele que a lei exige, né? Ele dirige por rotas que vão estressar menos ele, então no fim do dia ele está mais descansado, a chance de acidente no trajeto é menor.
Sim. E muitos ganham por produtividade, então ele vai aumentar o ganho dele também ali, porque vai estar entregando muito mais, né? Acho que é um pouco dessa resistência cultural. Mas já pegando aí um gancho nesse último comentário que eu falei do 3G, é um tema que você tem explorado bastante, essa questão do 5G, 6G. Como que você vê essa evolução, compartilhando um pouco, né, com a turma da logística aí, essa evolução da infraestrutura e os impactos positivos e negativos na logística? Pensa que agora, entre 2024 e 2025, a gente está fazendo 30 anos de rede celular disponível para as pessoas. Né? Disponível, que eu digo, independente do preço que era na década de 90, você podia ir numa loja, entrar num sorteio, né? Os primeiros celulares foram um sorteio, mas você tinha a possibilidade de comprar um telefone que era móvel. Né? O primórdio dos primórdios, os telefones, em certo momento, vieram para o Brasil para ser telefones de veículos, por causa da energia. Eles eram muito grandes. Quando eles chegaram num nível que eram os famosos tijorolas, eles começaram a se popularizar. Você falou muito bem do 3G e falou das áreas de sombra. Né? O 3G ele foi feito para ser a primeira geração de celular que permitisse alguma conexão com a internet. Não toda conexão com a internet. Tanto é que 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone, ele era um iPhone 2G nos Estados Unidos, ele não veio para o Brasil. Anos depois, a gente foi ter o primeiro iPhone no Brasil, que era o iPhone 3, e esse iPhone já trazia o 3G. Mas, na verdade, ele servia muito mais para sites leves, algumas figuras. Né? Quem lembra do que a gente não tinha os aplicativos ainda de streaming de música, a gente escutava as músicas ainda no iTunes, então ele atualizava a capa do álbum, o nome das faixas, era muito restrito. Né? E até faço um desafio para vocês fazerem um teste, que eu gosto muito de desafiar as pessoas nisso. Se o telefone de vocês permitir, ponha ele em 3G e tente usar os aplicativos do seu dia a dia. Aquele de mobilidade, aquele de entrega, aquele de e-commerce. Você vai demorar 10 minutos para fazer uma operação que você faria, às vezes, em segundos. Né? Então, o 3G não foi desenhado para isso. Então, uma saída inteligente como a da 3R é quando eu não tenho uma cobertura ou quando a largura de banda é muito pequena, eu armazeno o dado no aplicativo e, enquanto o motorista está se deslocando e ele não está usando o telefone, e eu tenho cobertura, eu envio o dado. Mas isso nunca foi em tempo real, né? É o que a gente chama de near real time, um tempo próximo do real. O 4G chegou no Brasil na Copa das Confederações de 2013, pré-Copa do Mundo de 2014. No meio do ano de 2013, teve a ativação nas primeiras capitais do 4G. E o que aconteceu? O que o 4G trouxe para a gente? O 4G trouxe mais velocidade e menos latência. Latência, para quem não sabe, é o tempo que o pacote leva para ir até onde ele precisa ser processado e voltar. E essa latência hoje é o lag que a gente vê nos jogos eletrônicos, mas ele também, essa latência prejudica a nossa navegação na internet, nos aplicativos. O 4G reduziu drasticamente essa latência, aumentou a velocidade e a gente teve uma invasão, uma enxurrada de aplicativos nos nossos aparelhos para que a gente usasse o 4G. Só que aí veio o tal do 5G, que chegou alguns anos atrás, em 2022. Em 2021, no final do ano, a gente teve o leilão. No meio de 2022, a gente teve as primeiras ativações nas capitais e é um cronograma que deve ir até 2029, segundo o que foi pactuado com a Anatel. Mas o que o 5G trouxe para a gente? Além dele ter trazido mais velocidade, menos latência, ele trouxe para a gente a possibilidade de hiperconectar. Então, hoje, do jeito que você me falou, Renan, a gente está falando de um caminhão que tem um endpoint no caminhão conectado, que é o celular do motorista. Ou quando a empresa oferece para o motorista um celular corporativo, um tablet. Né? Imagina se a gente começasse a monitorar o caminhão em tempo real com um dispositivo que o motorista não pudesse mexer. Né? Um rastreador que não precisasse de satélite, que fosse um rastreador via celular em tempo real, que falasse em tempo real se ele está correndo, se ele está freando demais, se ele está esticando as marchas, se ele está ficando muito tempo parado. E aí entra a inteligência artificial, porque eu não vou colocar uma pessoa cão de guarda olhando uma tela e olhando 400 motoristas. Aquele está devagar, não, aquele está... A inteligência artificial por trás
alimentada com os padrões que são adequados, avisando o dono da empresa. Olha, Renan, o motorista que atende Carapicuíba para demais. E aí você vai entender por que ele para, porque é uma cidade que tem muitos cruzamentos. O motorista que atende São Paulo, todo dia depois do almoço, ele faz um cochilo de 2 horas ali na Zona Oeste. Pô, cara, preciso conversar com esse cara porque está reduzindo a produtividade e ele atrasa a entrega todo dia. Então a gente traz a possibilidade de conectar muitos devices, mas muito quanto? Né? Tem que ter um número. A gente está falando de poder conectar 1 milhão de devices por quilômetro quadrado. Imagina onde a gente está aqui nesse podcast, nessa área, tem 1 quilômetro quadrado e eu conseguir colocar dispositivos que se conectam em 5G, 1 milhão desses dispositivos, e a rede, a infraestrutura vai suportar. Então isso me permite conectar muitas coisas, me permite transmitir muito mais informação. E aí, pegando um gancho de um caso que possivelmente pode acontecer, que exige alta velocidade de transmissão de dados e exige hiperconectividade, eu me lembrei aqui das câmeras de aeroporto das malas. Quando começaram a olhar as malas no aeroporto, muitas das pessoas, dos carregadores que organizavam essas malas, pararam de jogar as nossas malas. Agora, eu imagino que a gente deva ter alguma coisa semelhante no caminhão. O cara vai, um pacote, 2, 3, 4, 5. Imagina se eu ponho uma câmera na ponta do caminhão, com um algoritmo de inteligência artificial, de novo não vai ter ninguém monitorando, o algoritmo só vai trazer aquela imagem quando ele detectar um padrão de que o cara está arremessando os pacotes, ou para dentro ou para fora do caminhão, para avisar lá o dono da empresa de logística: senhor Renan, o seu caminhão que está agora perto da Estação da Luz, o cara está jogando o pacote para dentro do caminhão. Né? E aí você começa a evitar. Faz até algo mais sustentável, porque quanto menor a taxa de retorno, né, você sabe melhor do que eu que a gente tem no Brasil taxa de retorno de 10%, 20%, às vezes até 30%, dependendo da mercadoria, eu faço algo mais verde. Né? Danificar produto, né? Por causa das questões de embalagem, tem se embalado alguns produtos cada vez menos. Né? Você põe ele num saquinho com uma etiqueta e manda, o produto chega variado, a primeira coisa que o consumidor vai fazer é: eu quero outro. Isso é o prejuízo do produto, o prejuízo da logística reversa e da nova logística direta. Né? Então, você começa com o 5G e essa camada de inteligência artificial por trás, isso já é possível até com 4G, você começa a fazer essas análises em tempo real, sem onerar o humano, né? Ter a tecnologia avisando o operador que ele tem um problema em determinado local e outro não. E a questão de rotas, né? De você monitorar o comportamento do caminhão e fazer com que a direção seja mais eficiente. Economiza pneu, economiza freio, economiza combustível ou eletricidade. Né? Mas você consegue, às vezes, ser muito mais eficiente e aquele 1% que está faltando para o break-even do caso do setor logístico. Legal. Isso tudo, o 5G já é uma realidade, né? Então, precisa agora a turma ir acompanhando com essas inovações, né? Tem algumas iniciativas com tags para poder medir esses impactos e tudo, mas e com a câmera ali tem algumas iniciativas, mas graças ao 5G e essa infraestrutura que está possibilitando. E o que você vê que vem pós, né? O 6G e o que isso muda? Mas, Renan, vamos dar um passo atrás, porque existe uma expectativa. Nós do mercado, os analistas, as pessoas que falam tecnologia, eu mesmo me coloco nesse bolo, né? Nós criamos uma expectativa para o mercado muito grande quando o 5G veio. Né? As pessoas olhavam para o 4G como mais um produto, mais uma solução, e quando o 5G veio, nós falamos para o mercado: chegou a solução de conectividade que vai resolver o problema de todo mundo. E ela realmente resolve, mas eu percebo que a gente vem tendo frustrações por quem usa, não por quem implanta, mas por quem usa o 5G. E por que essas frustrações acontecem? Porque a gente tem que entender que as tecnologias de conectividade, seja ela um RFID, Bluetooth, 4G, 5G, Wi-Fi, uma rede cabeada, uma fibra ótica, elas são como uma infovia, né? Pense num paralelo da rodovia. A rodovia você transporta as suas encomendas, os carros, as pessoas, e na infovia você transporta dados. Então, elas habilitam que essas infovias sejam cada vez mais eficientes, mais rápidas e, no caso das tecnologias sem fio, móveis.
Mas dentro do 5G não tem nenhum caso de uso. O 5G ele habilita o caminho, ele te dá pista, vamos voltando na rodovia, ele te dá pista para você desenvolver o carro que vai em cima daquela pista. Então, junto com o 5G, não veio a câmera e o algoritmo de inteligência artificial que monitora o cara jogando o pacote dentro do caminhão. Alguém olhou e falou assim, agora eu tenho velocidade suficiente, eu tenho latência suficiente e um algoritmo de inteligência artificial treinável para a minha solução, eu vou montar uma solução. Então, antes da gente falar do que vem por aí, é legal dizer que o 5G ele é um habilitador de casos de uso e não a solução. Sim. Ele é o protagonista porque tudo vai correr em cima da rede dele, mas ele não é o fim, né? Ele é o meio. Sim. Né? E aí, olhando um pouco para frente, né, fazer uma brincadeira com 3 coisas aqui bastante disruptivas, que eu não sei, talvez a sua audiência nem tenha ouvido falar ainda, né? Mas a gente está falando primeiro de redes móveis, para a gente continuar no papo de 5G, de 6G, algo que deve surgir nos primeiros anos da década de 2030. Está em estudo, está em definição de padrão, tem alguns testes aqui, outros ali. Nenhum deles é ainda um teste com a tecnologia completa. Ela é uma tecnologia que passa por um comitê global, que tem as empresas que desenvolvem, as operadoras, os usuários e até pessoas que desenvolvem aplicações, né? Isso está acontecendo. E a gente deve ter essa implantação na próxima década. E aí a gente vai ter velocidades tão grandes, densidades tão grandes e uma economia de bateria, né? Porque uma das coisas que a gente tem problema é com energia. Num caminhão é muito fácil você puxar um cabo de energia da bateria e alimentar um sensor dentro do caminhão. Agora pensa na encomenda. Como que eu vou colocar um sensor numa encomenda que esse sensor não altere o ticket do frete, porque muitas vezes esse sensor vai e ele não volta, né? Como que eu vou botar isso se isso fica muito caro? Não fecha o business case. Então a gente espera que o 6G nos ajudem a ter mais sensores e sensores mais simples, mais baratos e que a gente consiga sensorizar, inclusive, o pacote. Imagina se a gente fizesse um monitoramento de um pacote pela pressão, né? Às vezes vários pacotes um em cima do outro, está amassando esse pacote, a temperatura, a velocidade do pacote, e eu conseguir ter uma entrega mais personalizada para um objeto de valor agregado mais alto, né? Isso tem valor no mercado de logística? Eu imagino que sim. Sim. Né? Se a gente conseguir ter essa hiperpersonalização, né, o 6G vai dar para a gente essa pavimentação para que a gente tenha esse ultrasensoriamento do mercado. Aí vamos avançar um pouco e olhar para o hype do momento, que é a questão de edge computing. Então, o que é o edge computing? Como o próprio nome diz, eu pegar a computação que hoje estão dentro dos data centers, na infraestrutura de cloud, que todo mundo roda as aplicações, levar um pouco dessa capacidade de processamento de dados para o caminhão, para o pacote, para o celular do integrador. Então, usar essa capacidade de processamento na ponta para fazer com que eu tenha decisões mais rápidas, que eu mude, às vezes, a rota por algum problema que eu encontre ali, né? Não só um Waze, mas, de repente, uma informação de que uma entrega crítica que está ali dentro da carga e essa entrega não estava mapeada como crítica, você tem um algoritmo no caminhão se comunicando com a plataforma central e ele reprograma as entregas, né, baseado na análise de onde ele está, com a velocidade, o tempo, a temperatura, né, e fazer isso. Então, a gente começa a transformar o caminhão quase num centro logístico inteligente. A gente começa a tomar decisões dentro do caminhão, né? E aí, vamos rebobinar a fita e voltar no 6G, porque a gente vai chegar lá na frente na computação quântica. Olha onde a gente vai longe, né? Mas voltando no 6G, tem 2 tecnologias que eu vejo que a gente vai usar quando a gente fala de logística. Uma é a tecnologia de realidade aumentada, mas pensa na realidade aumentada dos Jetsons, holográfica. Eu vou ter largura de banda suficiente para transmitir um holograma sem fio, né? Isso pode me ajudar a resolver um acidente de trânsito, isso pode me ajudar a resolver um problema no caminhão. Às vezes é um caminhão crítico que não pode perder as entregas. A gente pode prestar assistência remota para esse cara e resolver todos os problemas dele,
né? E o 6G, com toda essa largura de banda imensa, né? Que vão ser centenas de gigabytes e até terabytes por segundo, terabits, né, por segundo, e essa latência super baixa, a gente pode chegar numa tecnologia sem fio que seja robusta o suficiente para a gente ter veículos autônomos. O 6G promete ser um grande habilitador dos veículos autônomos. E a gente vai começar a somar as coisas daqui a pouco. Porque eu tenho um hipersensoriamento dentro do veículo, eu tenho edge computing fazendo as decisões desse processamento autônomo, de condução autônoma, e eu tenho possibilidade de comunicar com tudo que está no entorno, né? Então, se aqui nessa caneca tem um veículo, ali na vanzinha da 3R tem outro, na sua caneca tem outro, eles se comunicam entre si e estabelecem a prioridade de quem vai passar primeiro num cruzamento, né? Em uma situação de emergência, eles abrem caminho de maneira autônoma para que uma ambulância que vem lá de trás comunicando com todos os veículos, abrindo os faróis, melhorando o trânsito. Então, se a gente acha que hoje a gente tem um roteamento eficiente com essas plataformas de roteamento tipo Waze, a gente não fala com os veículos, a gente fala com alguns aparelhos que estão dentro do veículo. Imagina se eu começasse a ter muito mais dados de todos os veículos, dos faróis, das câmeras, né? Entender a densidade e começar a ter uma otimização de rota muito maior, autônoma, né? E aí vem computação quântica. Computação quântica, para quem não sabe, é uma maneira de processar dados muito diferentes. Hoje a gente processa dados de maneira binária, né, de zeros e uns. A computação quântica vai fazer com que cada bit, né, ele não assuma só um estado 0 ou 1, mas ele possa ser 0 e 1 ao mesmo tempo, vários zeros e vários uns ao mesmo tempo. Então a gente vai começar a ter uma capacidade computacional, os primeiros cases estão aí, as empresas grandes de tecnologia, IBM, Microsoft, Google, têm lançado os seus computadores, as suas arquiteturas, né? Mas o que vai acontecer é que a gente vai começar a ter capacidade computacional para resolver problemas que a gente nunca imaginou que tinha. Imagina que a gente pode, pensando um pouco em logística e olhando para uma logística global, a gente começar a assim, interconectar esses ecossistemas logísticos de várias empresas, né, por uma interface padrão, e eu começar a calcular a logística do planeta inteiro em segundos de um determinado segmento. Hoje isso é impensável. Qual é o aspecto que conecta um pacote que está num caminhão hoje indo na Castelo Branco para São Paulo com um pacote que está saindo da fábrica na China? Imagina se a gente começasse a conectar isso e começasse a entender quais são as melhores rotas desde que o pacote sai da fábrica na China até chegar na casa do usuário. Hoje, em capacidade computacional tradicional, isso é muito difícil de resolver. A gente não tem processamento suficiente para fazer isso. Tem que parar muita coisa para a gente direcionar o processamento para isso. Então, pensa, superprocessamento dentro do caminhão, alta conectividade, e a gente vai fazer um exercício de futurologia agora. Eu vou cravar uma coisa que eu não combinei com o Renan. Imagina que a gente agora vai começar a transformar alguns... Com tudo isso dentro do caminhão, daqui 10, 15, 20 anos, a gente vai começar a ter uma cadeia logística hierarquizada, sendo que alguns caminhões vão se conectar com outros caminhões no meio do caminho e transferir mercadoria. Imagina a gente substituir armazéns logísticos estáticos por armazéns logísticos móveis. Já pensou, Renan? Fazer o cross. Uma carreta gigantesca fazendo cross-docking de maneira autônoma. Um robô tirando... Um caminhão para do lado do outro, o robô tira um pacote, bota nesse caminhão, bota no outro, e eu começo a ter armazéns móveis. Não só... sei que a gente tem hoje já caminhões, algoritmos que fazem previsão da intenção de compra, o pacote chega perto de você antes de você comprar, mas eu estou falando de repente, ter isso tudo muito móvel. E um caminhão não precisa sair do centro urbano de São Paulo para vir buscar pacote num lugar longe. Tem um caminhão que vai até o meio do caminho, esse caminhão abastece, ele pacote de uma outra cidade, por outro lado, por outro, e a gente começa a ter isso tudo autônomo, sem a intervenção humana. O caminhão andando sozinho, os robôs movimentando pacotes entre os caminhões maiores e os menores. Isso é um sonho. Mas é um sonho que a tecnologia está desenhando para a gente, que vai ser possível em alguns anos, décadas, né? Para a gente ser bem conservador no meu exercício de futurologia. Sim. Te surpreendi? Sim, muito demais. Mas me trouxe também 2 questionamentos aí para suportar isso.
que é a questão da cibersegurança e fornecimento de energia, né? Acho que isso vai trazer... Olha que legal. Vamos começar pelo tema mais tecnológico, que é a cibersegurança. Quando a gente traz computação quântica para o mercado, todos os algoritmos de encriptação que a gente tem hoje no mercado, todas as ferramentas de proteção que a gente tem, elas vão ser quebradas em milésimos de segundo pela computação quântica. Então, o que está sendo desenvolvido hoje? Está sendo desenvolvido a encriptação quântica. A gente tem que evoluir a encriptação dos dados para um nível que até para a computação quântica seja difícil. Então, caminhando junto com a evolução quântica, está caminhando a segurança quântica. E aí pensa em qualquer algoritmo que você imaginar hoje, ele já é considerado quebrado pela computação quântica. Então, acho que esse primeiro problema é um problema muito latente. Inclusive a cripto. Inclusive a cripto. Então, tudo está sofrendo esse incremento de segurança. Né? É um roadmap, não tem ninguém usando o computador quântico hoje conectado na rede, isso é tudo experimental, dentro de universidade, grandes empresas, mas as empresas entendem que elas têm que estar prontas para quando isso virar uma operação comercial. Quando a gente fala de consumo de energia, a gente está vendo uma tendência de eletrificação da frota muito grande. A gente está falando de levar tecnologia para dentro da frota, que também leva um consumo energético maior. Imagina que eu coloco um micro data center de edge computing dentro do furgão de entrega, né? Coloco câmera, coloco milhares de sensores nessa hipersensorização que o 5G e o 5G permitem para a gente vai ter um gasto de energia maior. Então, algumas coisas têm despontado. Né? Falando de energia fotovoltaica, placas cada vez mais eficientes, motores mais eficientes, com escovas que permitam que esse motor ele rode com menos atrito, menos energia que segure ele. Né? A própria regeneração do movimento do carro fazendo a recarga. E a gente deve ter algum modelo em alguns anos de troca de bateria rápida. Então, para mim, olhando para o posto de gasolina, daqui a pouco a gente vai ter um posto de gasolina plug and play. Eu vou no posto de gasolina, tiro uma bateria, coloco outra. Tiro uma bateria, coloco outra. Então, isso é uma coisa. E a gente deve ter linhas de energia de alimentação na própria estrada. Então, ao mesmo tempo que o caminhão está carregando, o furgão, ele está passando com alguma indução magnética muito próxima do piso para que ele se recarregue. Isso existe hoje? Existe. Mas isso precisa muito que aconteça o que aconteceu com a rede celular. Quando a rede celular começou, quando a gente começou com videocassete, quando a gente começou com a transmissão de TV, existiam N padrões. Essas coisas só entraram em larga escala e tiveram um caminho único quando houve uma padronização. Então, a eletrificação da frota ela ainda precisa passar por uma certa padronização. Você vê, por exemplo, hoje a gente sofre com as tomadas. O europeu tem uma tomada, o americano tem uma tomada, o japonês tem outra tomada. Aí você vai num posto fazer a recarga e tem como se fosse um penduricalho com as tomadas que você tem que escolher qual é a compatível com o seu carro. Então, eu vejo que a padronização vai trazer para a gente algumas tecnologias que facilitem, né? E a própria construção química e física da bateria, né? De usar metais nobres que hoje ou são desconhecidos ou são metais nobres que se usam em pouca escala para que você tenha baterias com mais autonomia. Fantástico, fantástico. Assim, uma aula, né? Acho que quem estiver acompanhando aí e com esse olhar da logística deve estar com a cabeça explodindo, pensando, né, o quanto pode se ganhar de eficiência e, inclusive, acompanhando todo esse crescimento que vem tendo de demanda. Hoje a gente fala, né, em volumes que até 2, 3 anos atrás eram impensados e que com toda essa evolução tecnológica, é um crescimento exponencial, uma possibilidade de crescimento exponencial e de abundância mesmo para o segmento, né? E essa questão, né, dos veículos elétricos tem sido muito debatida dentro do nosso segmento, é uma tendência e que já está em prática em muitos locais. Então, é uma troca bem rica, te agradeço muito. E isso, Renan, que a gente não falou nada de drone. Se a gente for falar de drone, a gente tem que abrir um outro capítulo do podcast, porque o drone vai usar edge computing, o drone vai ser autônomo e o drone vai usar a rede celular para poder se comunicar.
E aí a gente vai ter as mudanças do modelo de negócio, que eu acho que você entende muito melhor do que eu, como que o drone vai pousar em cada condomínio, em cada casa, para entregar cada pacote. A gente vai ter que ter uma padronização. Vai ter uma pista de pouso, vai ter uma caixa onde ele põe o pacote dentro e essa caixa se fecha. Acho que tudo isso está muito em discussão, né? E para mim, para a gente ter produtos em escala global, a gente tem que padronizar algumas coisas, né? Óbvio que nem tudo se padroniza, mas para que a gente tenha produção em grande escala, adoção em grande escala, a gente tem que ter algumas coisas ainda padronizadas. E eu acho que o setor de logística também sofre com isso, né? Isso é geral. Sim, e é legal porque assim, a gente começou a conversa falando ali de algumas transformações que impactam na mudança da pessoa lá na ponta e da substituição, mas a conversa já evoluiu para um ponto que tudo isso vai trazer uma abundância que vai trazer muito mais oportunidades, né? Então, aquele que perdeu uma função lá por uma tecnologia, se ele tiver preparado, ele vai ter várias outras oportunidades ali trazidas por essa abundância e esse crescimento exponencial que as tecnologias vão proporcionar, né? Bom, o que eu queria te pedir agora, né, um pouco de dicas aí, né, dentro desse contexto da transformação e tudo, o que você pode trazer de dicas para o nosso segmento, para quem atua na logística, o empreendedor da logística ali, para poder acompanhar todo esse movimento? Acho que, Renan, o primeiro assunto que a gente tem que falar é de inteligência artificial. Sim ou sim. É o hype do momento. Todas as empresas ou já adotaram em algumas áreas, ou estão adotando, pensando em adotar. Está todo mundo olhando para a inteligência artificial. E a gente está tendo uma discussão muito grande dizendo se a inteligência artificial ela é um assistente ou se ela vai agir em nome das pessoas. 2025 é o ano que a gente vai ver os primeiros assistentes de inteligência artificial tomando decisões baseadas em parâmetros em nossos nomes. Então, fazer uma reserva de uma passagem, reservar uma mesa num restaurante, pedir uma comida, são coisas que daqui a pouco a gente vai começar a ver isso de maneira mais comum. Já pensou? Eu pegar o aplicativo de pedido de comida e falar assim, quero a pizza de sempre. Ele sabe que você pede pizza na pizzaria A, meio mussarela, meio calabresa, com borda recheada. Você deu um comando de meio segundo para ele, ele faz isso tudo. Debita do seu cartão e te avisa na hora que chega em casa. Então a gente vai começar a ver isso agora. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito importante quando a gente olha para a inteligência artificial é ver a inteligência artificial como um assistente. A inteligência artificial não está aí para resolver os nossos problemas, ela está aí para ajudar, né? Na sua produtividade do dia a dia, a inteligência artificial te ajuda a indexar dados, ela te ajuda a fazer comparações, ela te ajuda com a sua agenda, ela vai te fazer resumos, vai te ajudar a produzir conteúdo para você estudar. Eu produzo conteúdo no LinkedIn todo dia, tenho feito já mais buscas com a inteligência artificial do que com o próprio navegador, porque além dela buscar e trazer as referências, ela já me traz um primeiro texto com algo mastigado, né? Imputo na inteligência artificial um documento de 500 páginas e peço um resumo, porque eu economizo aquele tempo de ler 500 páginas e vou fazer outras coisas. Então, minha primeira dica é aprender sobre inteligência artificial com uma ótica de assistente virtual e não uma ótica de solucionador de problemas. Acho que essa é a primeira coisa. E aí, trazendo um pouco dessa minha veia de consultor, a segunda dica que eu vou deixar para vocês é uma coisa que eu sempre fiz muito na minha carreira, que é mergulhar no problema e viver o problema, né? Se você é um operador logístico, eu imagino que muitos devam fazer, e aqui eu estou chovendo no molhado para uns, que é ir para dentro da sua operação, olhar os problemas, conversar com as pessoas. Você vai descobrir coisas que podem ser mais eficientes, mas que as pessoas usam o dilema de Chicó, só sei que é assim, eu vou seguir assim e vai ser assim para sempre, né? Então, coisas que podem ser mais eficientes, né? Porque eu costumo levantar duas bandeiras quando eu falo de tecnologia. A primeira, novos modelos de negócio. A 3R é um novo modelo de negócio que só foi possível, né, com o uso de tecnologia. E a segunda é a eficiência operacional. A eficiência operacional é olhar para custo, olhar para tempos, olhar para performance o tempo todo. Então, diria que olhando para o hype do momento IA e olhando para essa vertente de
estar dentro do negócio para resolver os problemas, são 2 dicas muito importantes que eu deixaria. Obrigado. Eu acho que, né, a gente não combinou, mas eu estou muito em linha. Como você comentou, a 3R tem bastante desse modelo. Quando eu... Bom, né, você sabe todo o meu histórico aí de empreendedorismo. Quando eu decidi entrar no negócio, né, e fundar a 3R, foi exatamente com esse olhar, né, o olhar de ser um negócio assets light, né, que é o que a tecnologia possibilita, né. Eu vinha de negócios ali com 400 pessoas, 500 pessoas, que traz uma complexidade muito maior. E ano passado a gente teve aí um marco importante, que foi a gente geriu mais de 100 milhões de encomendas dentro da nossa plataforma com um time de 12 pessoas. Né? Então, está totalmente alinhado com isso, mas porque, né, é uma empresa de tecnologia e que respira tecnologia ali o tempo todo e busca levar isso, né, prover isso para o segmento logístico. Esse é nosso propósito. Né? Foi com esse propósito que a 3R nasceu. E a gente segue firme nesse propósito. Então, foi um marco muito importante, já agora fazendo 10 anos, né? E seguindo firme nesse plano inicial, e que é a tecnologia que vem possibilitando. Trazendo agora para um lado mais pessoal, cara, compartilha com a gente aí quem mais te inspirou nesse caminho, na sua carreira. Bem, Renan, você conhece a minha história, né? Eu venho de pai e mãe de vendas, né? A minha família é uma família de negócios, né? Minha mãe empreendedora, meu pai sempre foi representante comercial, que em algum momento era caixeiro viajante, virou representante comercial, e hoje a gente pode chamar de account manager, né? Ou executivo de contas, né? Então, eu nasci dentro de uma família que sempre olhou muito para vendas, né? Como gerar resultado. Mas o Renan conhece bem também a história da minha família, do meu sobrenome engraçado, que é Periquito, e eu mudei meu pitch recentemente. Porque eu fiz uma reflexão, Renan, e você vai concordar comigo. Eu hoje sou, da minha família, a 3ª geração de pessoas que gosta de resolver problemas. E não necessariamente meus problemas, problemas de negócio que a gente vê o dia inteiro. Então, essa veia de inspiração dos meus pais comercial e essa veia de inspiração da minha família periquito de vendas me trouxe uma bagagem muito bacana para seguir na engenharia. Quando eu fui para a engenharia de telecomunicações, eu nunca imaginei que eu fosse trazer essas 2 qualidades. E não posso deixar de falar da minha família Marambaia Perantoni, né? Eu acho que tem um insight aí, Renan. Nós fomos criados na nossa família sempre conversando com todas as pessoas, de todos os ciclos, de todos os níveis, sendo sempre muito... Nós fomos rigidamente educados a sermos muito educados. E quando eu falo para você que eu gosto de estar em campo, de sujar a bota, de conversar com todo mundo, com todos os operadores, isso me permitiu na minha carreira encontrar e resolver problemas que, se eu fosse um executivo de TI de escritório, eu não ia encontrar. Então, ver que a soma dos meus soft skills de infância, junto com os meus tech skills de tecnologia, me trouxeram a ser um profissional diferente do mercado. Um profissional que está muito mais preocupado com a operação do que com a tecnologia, né? Que usa a tecnologia como veículo para resolver problemas de operação, que tenta vender a tecnologia para dentro de casa, né? Você sabe que a gente rebobinando a fita para o business case, apresentar um business case é uma venda. Você está fazendo uma venda interna. Quebrar um paradigma cultural é você saber conversar com a pessoa e explicar qual é o problema e qual a solução que vai propor. Então, eu te digo que as minhas grandes inspirações realmente vieram da minha família, né? Muita gente vai falar assim, o meu professor da faculdade, o fulano que escreveu o livro. Eu admiro todas essas pessoas, mas ninguém me inspirou mais do que os meus familiares. Eu fiz essa provocação exatamente por isso, já imaginava essa resposta, apesar de a gente não ter combinado, mas porque é o mesmo para mim, né? Então, meu pai também, semelhante ao seu pai, né? Mesma profissão. Mesma profissão. Minha mãe, para quem não entendeu, as nossas mães são irmãs, e minha mãe, né, também executiva, né, e também com um viés ali político, foi vereadora, e que, né, está chegando o Dia das Mães, como nossas mães são irmãs, eu já levantei essa bola até para já gerar um conteúdo aí e honrar e agradecer por tudo isso, agradecer você, uma admiração enorme, né? Vocês veem que o Sarrafo em Casa
sempre teve muito alto e um desafio acompanhar primos tão preparados e, né, para mim é uma grande honra, até me emociona um pouco e obrigado aí, cara. Obrigado, primão. Eu fico muito feliz, até porque a gente, quando era menino pequeno lá em Piquiri, né, e a gente andava de bike, roubava cana, roubava laranja e fazia todas as bagunças, né? Eu nunca me esqueci da responsabilidade, né? Uma história muito curiosa, quando a sua mãe era vereadora e ela pegou nós, os primos um pouco mais velhos, falou assim: vocês têm que entregar o jornalzinho de prestação de contas da Câmara na cidade inteira. Né? E tem que ser casa a casa, uma a uma. Né? Aquilo trouxe para a gente um senso de orientação, de responsabilidade, de contar, né, quantas casas eu entreguei, quantas eu não entreguei, quantas faltam. Nessa rua eu entreguei em todas. Então, a gente teve, na infância, alguns exemplos legais que levaram a gente para esse que você chama de barra muito alta. Né? E ver que caminhos completamente diferentes levam ao sucesso, a uma carreira bacana. Você sempre teve esse direcionamento muito mais de empreender, né? E eu sempre tive um direcionamento muito mais corporativo. Né? Então, sempre quis resolver problemas que não fossem meus e você ali criando e resolvendo os problemas ao mesmo tempo, mas que a gente chegou em resultado muito sucesso, tenho muito orgulho, né? Vários dos nossos primos estão super bem, né? São empresários, são profissionais, referência no seu mercado, mas eu tenho um apreço muito especial pelo Renan, até porque a gente sempre se espelhou muito um no outro, a diferença de idade é muito pouca, para a gente chegar onde a gente chegou. Cara, assim, é até difícil falar, né? Mas te agradeço demais. A gente está aqui, né, num momento até um pouco pessoal, dentro de um contexto profissional, mas é uma oportunidade de honrar tudo isso, agradecer tudo isso. Toda vez que a gente está junto é uma troca fantástica, por isso até que eu falei, cara, vamos gravar alguma coisa. Aproveitando bastante todo esse conhecimento, essa autoridade que você tem, é um orgulho para mim, né, ver você brilhando da forma que você está brilhando e falar, pô, é meu primo. Né? Então, continua brilhando, a gente vai estar sempre junto, é sempre uma troca fantástica, né? São visões complementares, igual você comentou, e é uma grande honra para mim e para a 3R estar te recebendo aqui. Então, pessoal, esse foi mais um Podercast. Acompanha aí nos canais da 3R Logitech, em breve no YouTube, em todos os canais 3R Logitech. Um forte abraço a todos, obrigado mais uma vez, Mauro. Obrigado, pessoal.